Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró, aqui pela nossa rede litoral de televisão. Desde já queremos agradecer a audiência de vocês e também lembrando que se tu não conseguiu assistir o programa aqui pela nossa TV, ele está disponível lá no canal do YouTube. Basta entrar lá, Marcos Figueiró, e se inscrever e assistir todos os nossos programas que a gente disponibiliza lá no canal do YouTube. Desde já, eu quero apresentar aqui o nosso hoje entrevistado, professor de pós-graduação em psicologia, professor universitário e também psicólogo. E também a gente vamos conversar aqui hoje com Francisco Krause. Tudo bem, Francisco? Tudo bom, te agradeço, Marcos, pela oportunidade de estar aqui difundindo um pouquinho mais da psicologia, né, como professor. Para mim é uma oportunidade importante. Francisco, nós queremos saber aqui, a gente ouve muito falar aí de pessoas com problemas de relacionamento, seja amoroso, seja pessoal, enfim. E hoje é um dos pacientes que mais visitam hoje os consultórios de psicologia, né? Claro. Com teus colegas de psicologia. E hoje a gente quer... Então, o que define um relacionamento saudável hoje? Perfeito, né? O relacionamento realmente é um dos principais motivos de busca de tratamento, né? Porque quando a gente entra em contato com o íntimo do outro, a gente está com as nossas vulnerabilidades entrando em conflito com as vulnerabilidades do outro, né? Cada um de nós tem necessidades importantes que não foram supridas na nossa vida lá no nosso passado. E a gente às vezes espera que essas necessidades sejam supridas no relacionamento. O que é um relacionamento saudável? É quando a gente tem um parceiro ou uma parceira que consegue perceber aquilo que é necessário emocionalmente pra gente e dá isso que a gente precisa, né? Às vezes as relações elas têm muita intensidade, que a gente às vezes chama de paixão, né? A paixão ela é uma intensidade muito forte, né? Só que ela também gera muita insegurança e muita ansiedade. Às vezes quando a gente tem uma paixão muito forte, na verdade, a gente está tendo um parceiro que não está conseguindo suprir aquilo e a gente fica numa busca ansiosa para que aquilo seja suprido na gente, né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho, porque o amor, um relacionamento saudável, ele não é um relacionamento ansioso, ele é um relacionamento pacífico. Sim, sim. Só que às vezes um relacionamento pacífico, ele também não tem a mesma intensidade de um relacionamento ansioso, né? Então a gente às vezes pensa assim, nossa, eu encontrei minha alma gêmea porque me gera tudo isso que eu estou sentindo. Só que às vezes isso gera também, junto, né, com essa intensidade, gera muito desconforto e gera também muita insegurança, né? Então o que é um relacionamento saudável? Aquela relação que consegue fazer com que a gente se sinta em paz. Sim, sim. E por que é tão difícil para algumas pessoas, Francisco, terminarem relacionamentos que já não fazem mais bem? Pois é, isso é confuso, né? Porque a gente tem a consciência, a racionalidade de que aquilo ali não é mais o nosso lugar, ou que aquilo ali já não é mais aquilo que eu gostaria para minha vida, e a gente às vezes permanece nessas relações, né? Uhum. E aí a questão é que é sempre muito confuso, né, a gente terminar um relacionamento, porque ao mesmo tempo que tem aquilo que nos faz mal na relação, tem aquilo que nos faz bem, né? E a gente investe tanto tempo e tanta energia num relacionamento para que ele dê certo e que a gente consiga suprir aquilo que a gente precisa, que abrir mão às vezes disso pode nos dar muita insegurança. E um dos principais pensamentos que as pessoas têm no momento que vão terminar um relacionamento é: será que eu vou encontrar uma outra pessoa que gosta de mim como esse gosta? Será que alguém vai me amar como essa pessoa me ama? E aí a gente, por medo, vai investindo e vira meio que um looping. Porque quanto mais eu invisto, menos eu quero perder o tempo investido. Sim. Né? E aí então a gente fica naquele medo de o que vai ser quando eu não tiver mais esse tipo de investimento. Será que eu vou encontrar alguém que vai gostar de mim de verdade? E essa insegurança vai mantendo a gente na relação. Relações muito intensas, como eu estava falando, elas geram na gente uma insegurança muito grande, e eu busco suprir essa insegurança com quem? Com o meu parceiro. Eu quero que ele dê aquilo para mim. E esse é o problema.
né? Porque ele não está dando e eu busco nele. Isso fica um looping, né? Que a gente vai retroalimentando a insegurança. Então, é por isso que é confuso a gente terminar um relacionamento. Porque a gente já conhece aquela pessoa, já tem uma intimidade com aquela pessoa, a gente sabe ou entende que aquela pessoa gosta da gente, mas não faz bem se relacionar. E aí a gente gera esse nível de insegurança que faz a gente permanecer. E dói, né? Porque uma relação, ela representa um grande espaço na nossa vida. No momento que a gente tira aquela pessoa, é o que a gente fala muitas vezes, né? Nos dá um vazio. Por quê? Porque a gente tira um grande espaço da nossa vida, né? Que aquela pessoa representa. E parece que só ela pode suprir de novo. Por isso que às vezes demora um tempo, é como um luto, né? Sim. A gente perde uma pessoa, a gente se separa de uma pessoa, vive um luto. E a gente precisa se readaptar a uma vida sem esse espaço que era preenchido por outra pessoa. Por isso, Francisco, é o que eu costumo sempre dizer às vezes, como eu aplico reiki, atendo como sou terapeuta e aplico reiki para algumas pacientes, eu digo, vocês não podem, quando começam relacionamentos, abandonarem amigos. É muito importante manterem os amigos, porque num processo de separação, ou nesse processo de luto, nós precisamos de quem? Dos nossos amigos, né? Amigo, o esporte que a gente gostava, Exato. Os nossos hobbies, as coisas que a gente sempre gostou de fazer. Às vezes, quanto mais conturbada é a relação, mais energia ela nos toma. Sim. Ou seja, se toma mais energia, mais eu abandono o resto das coisas. É verdade. E aí mais importante se torna aquela relação conturbada. E por isso que relacionamentos não podem ser muito pegajosos, aquele relacionamento grudento. Inseguro. Exato. Né? E aí a questão é que um relacionamento saudável, como a gente estava falando, ele não é um relacionamento que tem essa ansiedade. Ele não vai demandar essa energia que a gente está falando tanto. Sim. Não é tão intenso, mas por outro lado, eu consigo permanecer me encontrando com meus amigos, eu consigo jogar o meu esporte que eu gosto, praticar meu hobby, ter meu espaço. Exato. E olha que saudável que é isso. E relacionamentos, sempre digo, tem que ser leves, né? E às vezes é difícil, né? É difícil. E como é que digamos, a forma como fomos criados, ele influencia em nossos relacionamentos amorosos? Com certeza, né? Se a gente cresce, por exemplo, num ambiente em que eu fui muito deixado de lado e tudo mais, assim, nunca tive muito suporte de alguém, por exemplo, né? Isso gera em mim uma necessidade de me adaptar a esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, se eu cresci num ambiente em que eu não me senti muito amado, eu aprendi a não ser amado. Sim. E aí, daqui a pouco, se alguém vem e tenta me demonstrar esse amor, para mim é estranho. Não é tudo que eu preciso, mas é tudo que eu nunca tive. E aí isso para mim gera desconforto. Então a gente receber aquilo que a gente nunca teve, embora a gente precise disso, gera desconforto, gera insegurança. Então a gente acaba às vezes se afastando de pessoas que podem dar aquilo que a gente precisa. Né? Porque como eu não tive, eu me adaptei a uma vida sem. Eu aprendi a viver sem. E aí eu preciso, né, me mostrar vulnerável num relacionamento para receber aquilo que eu nunca tive. E às vezes isso é muito desconfortável e muito inseguro para mim, porque eu nunca tive isso na vida, né? Sim. Então, realmente, a gente é moldado pelas nossas experiências iniciais. E o que é mais prejudicial no caso? É um relacionamento, no relacionamento, é a falta de diálogo ou é a falta de empatia? Pois é, normalmente eu percebo assim que uma das coisas mais importantes num relacionamento é o diálogo. Mas para a gente poder ter um diálogo saudável, a gente precisa ter empatia também, né? A gente precisa ter confiança. Se eu não tenho empatia pela pessoa, eu não tenho confiança na pessoa que está do meu lado, eu não vou ter um diálogo saudável. Eu vou chegar atacando, né? Eu vou chegar desconfiado. Então o diálogo, ele é a base, é o alicerce. Mas antes do diálogo ainda, a gente poderia colocar a confiança como uma coisa mais importante num relacionamento. Em qualquer tipo de relacionamento, né? Exato. De negócio, de amizade. E se eu não confio em ti, eu não venho aqui. Sim. A gente tem um relacionamento quando tu me diz, Francisco, vem aqui. E eu digo, vou, porque eu estou confiando em ti. Mas se é uma pessoa que eu não confio, eu não vou. Então imagina num relacionamento íntimo a importância que a confiança tem. Sim. E outra coisa, fala em confiança, eu sempre digo que a confiança é que nem um cristal, né? Quebrou, não tem como tu colar pedaços.
infelizmente é muito difícil a gente resgatar uma confiança quebrada. Porque confiança é o quê? Tu tá segurando o meu cristal e eu tô segurando o teu. Uhum. E aí daqui a pouco tu derruba o meu cristal. Pô, eu confiei ele em ti, né? Sim. A ti. E aí tu quebrou ele. Será que na próxima vez tu não vai quebrar de novo? Né? E esse é o problema. Será que essa pessoa não vai me trair de novo? Será que essa pessoa não vai me enganar de novo? Não vai mentir de novo? E aí cada vez que dá uma quebradinha no cristal, ou uma arranhada no cristal, machuca a gente. Sim. E a gente tem uma tendência a querer se proteger daquilo que nos machuca. E se tu se torna uma pessoa que me machuca, eu vou começar a me proteger de ti. E às vezes, Francisco, algumas pessoas as insistem em voltar vou dar mais uma chance. Agora vai ser diferente. Ele mudou. Ele mudou. Ou ela mudou. Uhum. Né? E eu brinco às vezes, mas é como se pegar um carro que já foi teu, né? Sabe que os defeitos já tem. Tu conhece os defeitos. Olha, claro que as pessoas podem mudar. Podem mudar, né? com certeza. Claro que podem. Toda regra tem exceção, né? E por mais, assim, o que eu percebo às vezes, por exemplo, né, Marcos? Casais que tiveram uma traição, né? E permanecem juntos. O cara ou a mulher pode nunca mais ter traído na vida. Foi uma traição descoberta, deu um estresse gigantesco, quebrou o cristal. Sim, quebrou. E o cara ou a mulher nunca mais traiu na vida. Mas o medo do outro de ser traído permanece. A insegurança, né? Aquele medo ele vai permanecer quase que por toda a relação. Tem casais que eu percebo que isso não acontece, mas é uma raridade, né? Foge da regra, é uma exceção. Mas normalmente, por mais que a pessoa tenha mudado, nunca mais fiz, e também a traição, na maioria das vezes, não é por uma sacanagem, eu vou sacanear a pessoa que está do meu lado, mas é porque faltam coisas que a pessoa não está sentindo na relação. Às vezes uma traição faz as pessoas se sentir viva, se sentir livre, se sentir importante ou desejada, né? Então são vários motivos que levam alguém a trair. Dificilmente vou sacanear o meu parceiro ou minha parceira, né? Mas é por faltas que existem na relação que, em vez de a gente conversar e no diálogo a gente poder restaurar aquilo que falta, ou às vezes porque o diálogo não funciona, eu não acredito que vai ser restaurado aquilo que eu preciso, aí eu encontro em outra pessoa a supressão da minha necessidade. E aquilo é super empolgante. Sim. Só que machuca a outra pessoa, né? Não é a melhor forma. Às vezes é por falta do diálogo, como tu tinha me perguntado, que faz a gente tomar decisões que atrapalham um relacionamento amoroso, né? E às vezes que é a minha prioridade. Por mais que eu ame aquela pessoa, amo minha família, amo meus filhos, quero permanecer nisso, mas me faz falta algumas coisas e aí numa relação extraconjugal eu encontro. Entende? Sim. Então, normalmente não é pela sacanagem, mas é pela falta do diálogo ou pela falta de a gente conseguir restaurar aquilo que tá errado. A falta de diálogo abre portas para que outras pessoas entrem também, né? Porque Claro. E se não houver esse diálogo, se não houver essa conversa entre o casal, até vai ser difícil eles restabelecerem de novo toda aquela relação harmoniosa, aquela relação que vinha... Relação tem conflito. Sim. Qualquer relação que tem um pouquinho de intimidade tem conflito. A questão é como a gente resolve esses conflitos. Não é não ter conflito. Uma relação que não tem conflito também não é uma relação saudável. Né? É importante que tu me diga eu não gosto disso e eu digo eu gosto disso. E a gente divergir nisso e poder chegar num senso comum. Isso é conflito. A questão é como é que a gente resolve. A gente pode entrar numa briga infinita e aí tu vai dormir no outro quarto e eu no outro quarto porque a gente não conseguiu chegar num consenso. Ou a gente pode chegar assim, não, eu vou respeitar que tu não gosta do que eu gosto. E tá tudo bem. A questão é como a gente soluciona os conflitos. E para isso a gente precisa dar confiança, segurança com a pessoa e um bom diálogo, não é uma boa comunicação. E Francisco, o ciúme é um sinal de... Nós vamos falando aqui agora de insegurança, né, estamos falando de amor, mas o ciúme, ele é um sinal de amor ou ele é um sinal de insegurança? Pois é uma mistura, né? Na verdade, o ciúme ele é mais um sinal de insegurança, né? Porque, só que às vezes a gente pode confundir com amor também, né? E eu acho que dá pra dar uma misturada um pouco, porque assim, se tu é importante pra mim,
eu tenho medo de te perder. E aí, se eu tenho medo de te perder, eu quero controlar o ambiente para que não tenha nenhum risco de eu te perder. Isso é o ciúme, né? Sim. Eu vou controlar o ambiente, o que tu estava fazendo, onde tu estava, quem é o fulano, quem é a fulana, né? Isso é ciúme. Então é porque eu considero que tu é uma pessoa importante e eu tenho medo de perder a pessoa importante, né? E aí a gente cria o ciúme. Só que na verdade nada mais é do que uma insegurança de perder. E às vezes ele também está relacionado assim com o medo de não se sentir importante para outra pessoa, né? Então tudo é relacionado à insegurança. Porque o ciúme é ansioso, né? Sim. É ansioso. Sim. Então, e esses ciúmes, eles chegam ao ponto, muitas vezes, em relacionamentos, da pessoa invadir, às vezes, até a sua privacidade, né, Francisco? Normal. WhatsApp, as suas redes sociais, ficar vasculhando, colocando, olhar o localizador, por onde a pessoa andou, o que ela foi fazer, por que tu esteve nesse local. E falando sobre isso, o que tu acha que está faltando nessa relação? Confiança? Tu vê que a base é a confiança. É a confiança. Né? Quando falta a confiança, porque pode ser que a minha parceira nunca tenha me dado motivos para eu desconfiar dela. Bom, se ela nunca me deu motivos para desconfiar dela, a insegurança e a desconfiança é minha, né? Se ela nunca me deu motivos. Então, eu preciso primeiro identificar o que está gerando em mim essa insegurança, esse ciúme. É algo meu ou é algo que a pessoa fez? Se é algo que a pessoa fez, eu preciso do diálogo. E se é algo meu, eu preciso buscar uma ajuda para poder melhorar esse tipo de insegurança que eu tenho, né? Mas nada mais é do que medo, insegurança, né? Então, realmente, às vezes tem coisas bem insalubres, né? Que a pessoa pode fazer, como esse tipo de controle que você está dizendo, né? De invadir a privacidade, pegar a localização, ficar investigando. Isso já começa a criar um tipo de relacionamento que não é nem um pouco saudável, né? Faz mal para quem está sentindo esse ciúme e faz muito mais mal ainda para outra pessoa que está tendo que ser vítima desse ciúme. E engraçado, né, Francisco, que tem muita gente que se vê nessa teia, né, vamos dizer assim que é uma teia, né, uma possessividade, aquele ciúme, aquela coisa doentia, aquela coisa tóxica, e não sai dessa teia e permanece ali. E como tu diz aí, como tu falaste inicialmente, parece que a pessoa, não existe alguém que nem essa pessoa que está com ela ou com ele, e a necessidade de se manter naquela relação, né? E tu vê uma coisa que é interessante sobre a questão do ciúme, por exemplo. Vamos dizer que eu sou a vítima do ciúme, né? A minha parceira é a ciumenta e eu sou a vítima do ciúme. Às vezes, para ver que não tem como a gente generalizar ou dizer o que é certo e errado, porque tem gente que às vezes se sente amado quando o outro tem ciúme, né? Nossa, olha como ele gosta de mim, olha o que ele faz por mim, ele está sempre preocupado em me perder. E aí tu vê assim que eu, por exemplo, se a pessoa vem com ciúme pra cima de mim ou desconfiança, eu já fico muito desconfortável. Tem gente que adora, e às vezes que até provoca o ciúme para poder se sentir amado. Porque tu vê que como é, às vezes, uma necessidade emocional, ou a forma como eu aprendi a me sentir gostado. Quando a pessoa faz isso, significa que ela gosta de mim. Então, por isso que a gente tem que entender a dinâmica do relacionamento para a gente ver o que não está saudável. Sim. E tu falou uma coisa bem legal aí, e tem bastante gente que fica dizendo, o fulano estava me olhando, a fulano estava me olhando. Provocando um olhar da outra ou do outro sobre a relação. Para dizer, olha, fica ligado, porque se tu não quer, ou se tu não cuidar bem, outro vai entrar. Eu também me sentiria bastante desconfortável numa relação. E inseguro. Claro. E eu sempre digo assim, ó, que quem me cobra muito, talvez eu possa até me corrigir se eu estou errado, mas quem me cobra muito, quem exige, porque alguma coisa tá errado lá. Não eu, mas ali. Às vezes pensa isso, porque às vezes pode ser realmente a insegurança da pessoa, não significa que ela vai estar fazendo mal. Né? Tem gente que às vezes diz assim, tu só tem ciúme de mim porque tu deve fazer alguma coisa. Exato. Não quer dizer. Na verdade, é por isso que não tem como a gente generalizar, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que vive um estilo de relacionamento assim, que pra mim vai ser horrível, mas pra aquela pessoa é bom. Então não tem como generalizar, é ver o que a pessoa precisa. Uma relação saudável é a gente saber quais são as nossas necessidades emocionais e saber que aquela pessoa consegue suprir isso. Né? E se a pessoa suprir isso,
vai ser uma relação maravilhosa. Só que a questão é que às vezes a gente tem medo de receber o que a gente precisa, né? Às vezes nós mesmos afastamos pessoas que podem nos fazer bem, né? Uma pessoa que foi muito deixada de lado na vida, daqui a pouco, na vida pregressa lá, né? Daqui a pouco chega alguém que gosta, que protege, daí aquela pessoa vai dizer assim, é muito grudento, é muito inseguro, porque está sempre na minha volta, entendeu? E aí essa é a questão. Talvez o que ela mais precisava era alguém que protegesse, mas quando alguém protege gera desconforto. Sim. Entende? E aí então, como é difícil às vezes a gente conseguir ter uma relação saudável, porque o único jeito de a gente poder receber aquilo que a gente precisa é a gente se colocando vulnerável. E para a gente se colocar vulnerável, ou seja, sem defesas, isso dá muito medo. Será que essa pessoa não vai quebrar meu cristal no que eu deixar ela segurar? Exatamente. E aí dá medo, né? E existe um jeito certo, Francisco, de lidar com as brigas num relacionamento? Olha, o jeito certo não tem, porque as relações são muito assim, voláteis, cada um tem um jeito de se relacionar. Que bom se a gente viesse com um manualzinho. Eu gostaria de criar esse manual, né? Mas não existe, né? Porque cada relação tem uma dinâmica, cada pessoa tem uma necessidade, então por isso que é tão assim, não dá para generalizar, e a gente precisa, quando está, por exemplo, no consultório, entender qual é a dinâmica e qual é a necessidade daquela pessoa ou do casal, para a gente poder trabalhar a dinâmica. Porque se a gente pudesse ter um manual, vende um livro e treina aquilo e acabou. E não existe. Mas a melhor forma de a gente poder solucionar conflitos, sem dúvida nenhuma, é o diálogo. A gente aprender a ter um diálogo saudável. Como é que eu normalmente oriento assim meus pacientes nessa... Porque às vezes o paciente não sabe como é um diálogo saudável. A melhor forma de a gente poder se comunicar, bem resumidamente, é ao invés de eu dizer assim, tu fez isso, eu dizer assim, eu me sinto assim. Né? Sim. Quando eu digo assim, Marcos, tu tá tossindo, Marcos. Né? Tu já vai te sentir pronto para se defender do meu ataque, porque eu tô apontando o dedo para ti. Mas se eu digo assim, Marcos, eu me sinto desconfortável quando tu tosse. É bem diferente. É diferente. Porque daí eu tô dizendo que eu me sinto. E tu não tem como dizer assim, tu não tem que se sentir assim. Porque eu tô me sentindo. Se tu quiser ou não que eu me sinta assim, eu vou continuar me sentindo. Mas se eu disser tu atrapalha quando tu faz isso, eu tô apontando o dedo pra ti e te atacando. Mas quando eu tô dizendo assim, eu me sinto dessa forma... Claro, não me incomodo com o tosse, tá? Mas é que no relacionamento acontece isso toda hora. Tu faz isso, tu faz aquilo, ninguém se escuta quando a gente diz tu. Mas quando eu digo eu me sinto assim, a gente passa a conseguir ter uma comunicação muito mais saudável. Só que para isso a gente precisa de vulnerabilidade, né? E nem todo mundo está disposto a ser vulnerável no relacionamento, porque tem medo. Ninguém quer ceder. Porque tem medo, né? Será que a pessoa segurando meu cristal não vai me machucar? Verdade. E como diferenciar, no caso, um relacionamento tóxico de um apenas estamos em crise? Pois é, o relacionamento tóxico, ele é algo que ele é desrespeitoso, né? De alguma forma, de uma forma assim permanente, né? Uma coisa mais permanente. Uma crise é esse período, né? Uma crise é tipo assim, a gente não está conseguindo resolver um conflito aqui nós dois juntos e isso tá perdurando e a gente não está vendo uma saída para isso. Um relacionamento tóxico às vezes é nas pequenas coisinhas. É aquela piadinha de mau gosto, parece engraçadinha, mas às vezes é para rebaixar a pessoa. É aquela coisa que tu estava me dizendo de manter a pessoa insegura, né? O fulano estava me olhando. Começa a gerar insegurança no outro, que gera o ciúme, e por ele estar com ciúme eu me sinto gostada, né? Isso começa, o tóxico que a gente chama, na verdade é quando aquele tipo de comportamento acaba contaminando, né, a relação, e às vezes inicialmente sempre é imperceptível, que parece uma brincadeirinha, parece uma coisinha, né? E aí quando vê aquilo vai tomando proporções que vai fazendo uma pessoa se sentir segura por rebaixar a outra, por exemplo, e aquela pessoa rebaixada vai se sentindo cada vez mais insegura naquela posição
e com mais medo de tomar uma atitude de mudança. Quanto mais eu tiro o teu valor, mais insegura tu fica, mais vinculada a mim tu fica. Que é aquele tipo de frase: tu nunca vai encontrar alguém que nem eu. Ninguém vai gostar de ti igual eu gosto. A tradicional frase, né? Vai pra rua pra ver, vai todo mundo te maltratar, né? Então esse tipo de comportamento, assim, de forma de lidar com o outro, tira o valor do outro, como se a pessoa não tivesse um valor. Como é que alguém não vai gostar de ti, né? Por que não vão gostar de ti? Então, por isso que é legal de a gente perceber, porque todo mundo começa a sentir isso de um jeito muito discreto. Isso vai tomando, às vezes, proporções muito gigantes. E essas proporções, às vezes, vai gerando a dinâmica, um seguro por ver o outro menor. E isso é um relacionamento tóxico. E como tem pessoas, Francisco, que não abrem mão, mesmo sendo violentadas né, por essa toxicidade, por esse assédio, por essas, enfim, um monte de problemas, já desde que acorda de manhã até o anoitecer, e ainda quer que a pessoa vá para a cama e ainda faça amor com ela. Verdade. Não é verdade? E se tu não faz, aí é porque daí vem de novo o ataque, né? Eu vou fazer na rua, né? Começa essas coisas assim. Então tu vê assim que, por mais que às vezes a relação tenha essa violência que a gente está falando, a pessoa acaba se sentindo violentada na relação, ela permanece porque ela está tão com uma sensação de desvalor que parece que ninguém vai gostar dela, né? Porque eu não tenho valor. E esse valor ele vai sendo retirado aos pouquinhos, né? Cada xingamento, cada frase desse tipo que rebaixa a pessoa, aos pouquinhos, vai fazendo a pessoa cada vez se sentir menos e menos e menos e menos. E aí olha o medo que ela começa a ficar de sair dessa relação, porque aparentemente não vai encontrar mais nenhuma. E aí quando separa, ainda quer voltar. Não tem aquela mulher que volta pro cara que bate nela? Por quê? Pois é, isso é uma coisa bem recorrente. Que lá no judiciário, enquanto eu estava na ativa, era comum a gente receber registros. Maria da Penha, enfim, até inclusive quando eu trabalhei lá em Campo Novo ainda, antigamente, bem lá, o promotor trabalhava junto ao fórum, dentro do fórum, não tinha o prédio do Ministério Público, e aí tinha pessoas que vinham ali, o promotor abria às vezes abria um inquérito, às vezes o promotor denunciava, e aí a pessoa, depois a mulher aparecia lá: mas doutor, eu quero retirar, não é bem assim, eu só queria que o senhor desse um susto nele. Eu só entrei e vim aqui reclamar para dar um susto nele. E na verdade, até o promotor brincava assim: não, só faz o seguinte, a próxima vez, ela manda ele vir aqui, eu vou me esconder atrás da porta, e quando ele aparecer, eu vou dar um susto. E isso é muito comum mais hoje. Mais comum do que o contrário. As pessoas irem na delegacia, registrar a ocorrência, registrar uma Maria da Penha, e às vezes por ciúmes, às vezes por um monte de outros fatores. Essa é uma das falhas da lei. Claro. Né? Embora eu concorde que a lei ela serviu para proteger a mulher e também o homem. Muitos casos, né? Desse tipo, assim. Exato, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é falha. A mesma coisa a lei 9.099 também, que é da ameaça, se me olhou atravessado, não gostei do teu olhar, eu vou lá e registro a ocorrência policial por ameaça. E na verdade não aconteceu nada disso. E às vezes a gente vê esses casos aí da Maria da Penha também, às vezes por ciúme, por inveja, por um monte de coisas ali, claro, respeitando a finalidade que a lei foi criada. Sim. Né, que é Mas mesmo assim, né, Marcos, a gente levando em consideração aquelas que são porque foram agredidas realmente, que apanharam em casa, né? O marido chegou bêbado, bateu. Na hora ela quer dar um susto. Exato. Porque tipo, vamos ver se ele muda. Mas tu vê que ela não quer separar. Eu vou, não tenho esse dado, obviamente, mas eu vou chutar que a maioria dos casos a mulher volta. Não, a maioria dos casos volta. Eu não sei, eu vou chutar. A maioria acredito volta. Que a maioria das mulheres volta. Por que voltam? Por causa da dinâmica. A mulher está tão se sentindo uma mulher sem valor que aquele homem ali é o homem que vai cuidar dela. Porque às vezes tem isso, né? Ele é violento e tal, ele só se passou porque ele bebeu. Ele é ótimo quando não bebe, mas bebe todo dia. Né? E aí então começam a ter pensamentos que vão
fazendo com que ela vá se acomodando naquela situação. Sim. Foi só hoje. Mas ele fez outras vezes, mas é só quando eu incomodo ele. Exato. Né? E a maioria dos casos também, Francisco, vão lá, representam com a Maria da Penha, chega no dia da audiência, retiram. Era só para... agora ele melhorou, ele está melhor. Já estamos juntos de novo. Nós estamos juntos de novo. Passado mais alguns dias, outra Maria da Penha. E é o mais comum. Tu vê como a dinâmica de relacionamento, mesmo tóxico, é uma dinâmica. E na dinâmica, os dois participam. Sim. Por isso que é importante mudar a forma de se relacionar, a dinâmica de relacionamento. Às vezes, tu mudar um dos indivíduos ajuda a quebrar a dinâmica. Normalmente, esse indivíduo vai sair. Então, se quer manter a relação, precisa trabalhar a dinâmica da relação. E os dois têm que estar dispostos a isso. Por isso a importância de conhecer bem o seu parceiro antes. Embora é difícil, né? Mas porque tu vai conhecer a pessoa no decorrer do relacionamento. É como se fosse assim, né, Marcos? Quando a gente se relaciona, existe um indivíduo aqui e um indivíduo aqui. E quando nós juntamos dois indivíduos, a gente gera um terceiro, que é a relação. Uhum. Nós somos dois seres individuais e temos um terceiro, que é a relação, que é a troca quando nós dois nos encontramos. Isso é uma relação. O que fica nessa relação? Como é que é essa dinâmica? Até porque se tu for perceber, tu tem um estilo de relação comigo, tu tem um estilo de relação com outra pessoa, com a outra pessoa tu tem outro estilo de relação. Por que existem várias formas do Marcos se relacionar? Né? Uhum. Porque cada encontro que a gente tem, a gente cria um estilo de relacionamento, uma dinâmica de relacionamento que une a tua forma de ser individual com a forma de ser individual da outra pessoa. Gera uma terceira forma. Né? A gente não se relaciona igual com todas as pessoas, né? E o que leva algumas pessoas a repetirem o padrão de relacionamentos ruins? Porque... né, errou, falta de... Saiu de um relacionamento que apanhava e entrou em outro que batia também. Eu costumo dizer assim, tu tem o dedo podre, né? O dedo podre, exatamente. Por que é o dedo podre, né? É aquilo que a gente estava falando antes. A gente tem um interesse, normalmente, naquela pessoa que não nos dá o que a gente precisa. Então, por que o dedo podre vai direto naquela pessoa? Sempre a gente escolhe parceiros com perfis meio parecidos. Se eu sou uma pessoa muito autônoma, muito dono de mim, eu vou escolher que tipo de pessoa. O que eu preciso? Eu preciso de alguém que faça coisas por mim, que tenha atitude, que tome a frente, porque sempre sou eu, cansa ser sozinho, fazendo tudo sozinho. Eu preciso de alguém que faça também. Só que o problema é que se alguém fizer, vai me gerar desconforto. E aí quem eu escolho? A pessoa mais insegura que precisa de cuidado. E aí o que vai acontecer? Eu vou sempre escolher e me interessar por pessoas mais inseguras, que precisam do meu cuidado. E aí eu me sinto sobrecarregado porque sempre eu que tenho que fazer tudo. Mas eu termino aquela relação e vou para outra. De novo. Sempre eu que tenho que fazer tudo. Buscando aquela pessoa mais fraca, aquela pessoa... Porque combina com a minha personalidade. Né? Assim como daqui a pouco uma pessoa mais passiva, ela vai encontrar pessoas que são mais ativas, que são mais dominantes, porque combina com a personalidade dela. Só que daí ela nunca deixa de ser passiva e o outro nunca deixa de ser dominante. E aí tu vê que daqui a pouco aquele cara se incomoda por ser sempre ele que resolve tudo e aquela mulher se incomoda porque nunca ela tem espaço para dar a opinião dela. Olha que interessante essa dinâmica. Então, realmente, o dedo podre é isso. A gente vai escolher pessoas sempre com um perfil muito parecido, até que a gente trabalhe na gente aquilo que nós temos que nos incomoda. Porque no momento que eu estiver melhor comigo mesmo, por isso que sempre diz, né? Primeiro esteja bem contigo para poder escolher pessoas mais saudáveis. Quando eu estou melhor comigo mesmo, eu consigo fazer uma escolha que seja mais, que vá suprir mais aquilo que eu preciso. Eu preciso estar vulnerável. Isso aí a gente pode dizer que é tipo o autoconhecimento, né? A gente precisa ter um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele pode ajudar a construir relações mais saudáveis, né? Certamente. Primeiro, a gente tem que trabalhar na gente o que não está legal, para a gente poder criar uma nova relação saudável. Às vezes, a gente estando bem, a gente pode se relacionar com alguém que não está tão bem
e criar esse terceiro membro da relação, né, saudável, né? Eu estou bem, essa pessoa não está muito bem, mas o nosso encontro gera algo saudável. Que é, vamos olhar como uma nova pessoa, que é a relação, a troca, quando os dois se encontram. Pode dar muito certo, mas a gente precisa ter alguém bem, né, na relação. Senão não tem como... E no caso, quais são os mitos mais comuns sobre relacionamentos que atrapalham as pessoas? Os mitos? Eu acho que vamos pensar assim num princípio principal, assim, né? O mais comum talvez seja a questão de eu imaginar que aquela relação que tem uma paixão muito intensa é tipo a minha alma gêmea, é o que eu preciso para mim. O que eu vou dizer assim, para quem está assistindo, para ti, aquela paixão que tem algo muito intenso é porque tocou exatamente na tua vulnerabilidade, naquilo que tu não tem em ti, ou aquilo que tu mais precisa e não está recebendo. O único jeito de a gente ter essa intensidade é porque é na falta. Então aquela pessoa, ela, exatamente por não estar suprindo, me deixa muito inseguro. Só que aí, como eu estou numa relação com ela, eu busco essa segurança nela. Entendeu? Mas aquela falta nunca me preenche. E aí isso gera paixão. Então a gente imaginar que aquela paixão intensa é a relação mais importante, mais saudável que eu devo ter, isso é um dos maiores mitos. Porque um amor de verdade, assim, uma relação saudável, ela é mais pacífica, ela é mais morna e menos intensa. Quanto mais intensidade, ao mesmo tempo que a gente tem a sensação tão boa, a gente tem o sofrimento na mesma proporção. Sim. E aproveitando, vou aproveitar o Francisco que está aqui, professor universitário de pós-graduação em psicologia, e quero te aproveitar e perguntar, eu sempre digo que o amor, ele nasce da admiração. A admiração é importante. Eu estou correto em afirmar isso? Claro. Que primeiro vem a admiração e depois vem o amor? A admiração, eu olho para a pessoa e vejo assim, poxa, eu gosto de quem é o Marcos. E aí a partir disso eu vou me abrir para me vincular com quem eu acho que combina com quem eu gosto que tu seja. Daí eu vou me vinculando e isso vai gerando intimidade. Mas uma coisa que é muito importante também o que gera o amor e segurança é quando eu percebo a outra pessoa num estado de vulnerabilidade, porque o que a gente pode fazer com alguém que está vulnerável? A gente pode maltratar ou cuidar. Se eu te percebo vulnerável e no momento que eu te percebo vulnerável eu cuido de ti, isso gera um vínculo. Né? Então é tipo assim, eu sei que eu posso estar vulnerável num momento em que eu não tenho poder sobre mim, e que ao mesmo tempo essa pessoa vai cuidar de mim. E eu acredito que esse tipo de relação é a mais saudável e mais amorosa possível. Né? E a admiração é a primeira coisa que nos atrai na outra pessoa. Né? Mas o que mantém a gente do lado da pessoa é exatamente isso. A gente saber que no momento em que eu não tenho forças, essa pessoa vai ser minha força. Em vez de me pisotear. Né? Então isso aí sim gera uma relação muito saudável e para mim isso seria o verdadeiro amor. Os nossos portos seguros. Aquela pessoa vira um porto seguro, né? Exatamente. Olha que importante que é uma relação nesse molde, né? Francisco, e o que hoje no teu consultório, quais são os casos que mais chegam para ti lá? A gente está aqui falando de relacionamento, né? Sim, sim. Mas os casos mais comuns hoje nos divãs aí dos psicólogos. Sabe que relacionamento é um dos principais e tem a questão de trabalho, né? E eu acho que especialmente sobre questões financeiras. Pessoas, a forma de a gente lidar com o dinheiro ou com a profissão, principalmente com a forma como a gente lida com o dinheiro, faz com que a gente se sinta, às vezes, muito, muito estressados, ansiosos, né, e preocupados. Então eu percebo muita gente assim que... E eu te digo uma coisa, Marcos, independe do quanto a pessoa ganha, né, mas é a forma como ela gasta, a forma como ela investe as coisas. Porque às vezes tu ganha 40 mil e gasta 41 mil, né? Daí tu tem parcelas disso, tu tem não sei o quê, e aí tu sente assim, meio que um escravo do trabalho, um escravo do dinheiro.
E isso tudo vai fazendo as pessoas entrarem em estados de ansiedade muito elevados, depressivos e tudo mais, né? Então, É o caso de muita gente, às vezes não se aposenta, não para de trabalhar, não diminui, não tira o pé do acelerador. Por quê? Porque construiu de uma forma desorganizada a sua vida financeira. Exatamente. E aí ela fica ali, eu não posso me aposentar porque eu tenho ali 2 financiamentos para pagar, eu não posso diminuir o meu ritmo de trabalho porque eu acabei comprando um apartamento que vai eu preciso de mais 2, 3 anos ainda para saldar essa dívida. E não acaba nunca. E não acaba nunca, porque nesse interim ele vai, antes mesmo de terminar aquele lá, ele já vai constituir um outro. Eu comprei um carro que tem parcela de 2 mil. Exato. E aí quando tu vê assim, vamos tirar umas férias. Não posso. Ou quando tira as férias, só pensando nos problemas que tem que resolver. Sim, será que não vai me faltar dinheiro? Então isso é um outro grande motivo de procura, e não é um ou outro. São várias pessoas que passam por esse tipo de bagunça financeira, né? Sim. Gente, olha só, nós estamos conversando aqui com o Francisco Kraus, psicólogo, professor universitário de pós-graduação em psicologia. E qual é a universidade que tu... Eu dou aula mais em pós-graduação, né? Daí tem a instituição que é a Weiner Psicologia, tem a instituição que é o Cognitivo, e a universidade que eu estava vinculado é a Unesc de Criciúma. Criciúma. Uhum. A mesma universidade da minha amiga Amanda Maciel. Sim. Que legal. A Amanda é uma amigona nossa, assídua aqui no nosso programa Atualidade. E eu quero te agradecer, Francisco, de tu vir aqui compartilhar um pouquinho de todo esse teu conhecimento aí, com a nossa audiência aí, com os nossos telespectadores aí da TV Litoral, e tenho certeza que o pessoal vai, hoje deve estar tudo assim, fazendo análise do seu relacionamento. Mas é importante. É muito importante. Né? A gente olhar para si, se compreender um pouquinho mais, botar esse ponto de interrogação. Será que eu estou sendo um bom parceiro? Sim. Tu atende aonde aqui em Tramandaí? Aqui eu tenho uma clínica, né, de psicologia. Nós somos em 8 psicólogos. Uhum. A Kraus Psicologia fica em frente ao hospital aqui de Tramandaí. Bem na esquina ali, bem né? Na esquina do hospital, exatamente. Isso, bem na esquina. Como é que é aquela outra rua ali? É a Atlântica. Atlântica. Isso. Então é na Fernandes, a Emancipação com Atlântica. Bem em frente ao hospital ali. A Kraus Psicologia. Exatamente. Perfeito. Francisco Kraus, muito obrigado. Gratidão mesmo. Já era para te ter vindo há bastante tempo aqui no programa Atualidade, mas a gente nunca conseguiu encaixar aí esse bate-papo aqui, que foi muito prazeroso para mim, principalmente. Gostei, né? E eu quero te agradecer carinhosamente por esse carinho que tu teve aí com a nossa audiência aí, em tirar um tempinho lá no teu consultório e vir gravar o programa Atualidade. Para mim é um prazer. Muito obrigado, gente, pela audiência, e a gente fica por aqui. Vem aí mais um campeão de audiência aí na nossa programação da Rede Litoral de Televisão. Nós estamos juntos aí com a Gazeta, e vocês fiquem aí, não saiam daí, continuem assistindo a programação da TV Litoral, canal 681, em alta definição aí, da Claro TV. E vem novidades aí, gente, aguardem, vem muita coisa, agora logo nas novas TVs, Samsung, Sony, Panasonic, já vai vir o aplicativo da TV Litoral. Olha que novidade bacana aí que está chegando aí, e nós estamos ansiosos aguardando esse momento aí. E muito obrigado pela audiência, até o próximo sábado. Segunda-feira, o programa é reprisado às 21 horas na nossa TV Litoral, certo? Então, se tu não assistiu, também vai lá correndo agora lá no canal, lá no YouTube, entra lá, Marcos Figueiró, e assista, compartilhe esse vídeo com amigos e com pessoas aí das tuas relações aí, certo? Um bom final de semana a todos e até o próximo programa. Tchau! Atualidade com Marcos Figueiró.